Olá, eu sou o Deison da FKB e você sabia que o Querebel foi a ferramenta mais procurada nessa pandemia? Exatamente isso. A procura foi tanta que em alguns países o Querebel chegou a esgotar. Para você ver o impacto disso, essa situação foi notificada no jornal norte-americano New York Times. A situação aqui no Brasil não foi diferente. Eu também sou produtor de Querebel e os meus clientes têm relatado que o Querebel tem salvado a quarentena. O Querebel é uma ferramenta de treino extremamente versátil e de inúmeras possibilidades. Com o Querebel é possível construir treinos de força e de condicionamento, é possível treinar para hipertrofia, para a melhora da performance em diversas modalidades esportivas e para o emagrecimento. O Querebel também é utilizado para reabilitação na fisioterapia. E além disso, é uma ferramenta portátil. Você pode levar para qualquer lugar, treinar os seus alunos aonde quiser, sem depender de equipamentos sofisticados. Viu só como o Querebel é uma ferramenta de inúmeras possibilidades? Eu costumo dizer que quem tem um Querebel tem tudo o que precisa para construir treinos de resultados e autonomia para treinar os seus alunos em qualquer lugar. Com o Querebel, o profissional de educação física tem tudo o que precisa para ter liberdade de trabalho. Isso mesmo, o treinamento com o Querebel dá liberdade de trabalho e autonomia para todo educador físico. Quem domina o treinamento com o Querebel nunca terá o seu trabalho limitado à falta de espaço físico ou a equipamentos. Essa é a minha realidade e pode ser a sua também. Bom, mas para explorar todo o potencial dessa incrível ferramenta e as inúmeras possibilidades de treino que um Querebel pode oferecer, é preciso ter conhecimento. Foi aí que muitos profissionais se depararam com uma limitação. Alguns compraram um Querebel, mas não sabiam o que fazer com a ferramenta ou tinham conhecimento muito limitado para explorar todo o potencial que ela tem. Então, pensando nisso, nessa semana do Querebel, eu vou te ensinar como executar o principal movimento do treinamento com o Querebel. Este movimento é a base para a construção de outros exercícios importantes realizados com o Querebel e com um grau de complexidade muito maior, como por exemplo o Clean e o Snatch. Este movimento também é muito utilizado para construir treinos eficientes dentro de diversas modalidades de treinamento, como o CrossFit e o treinamento funcional. Este movimento é o Swing. Você vai aprender como é fácil ensinar os seus alunos através de comandos verbais e exercícios educativos simples, mesmo que você e o seu aluno nunca tenham colocado a mão em um Querebel. Ao longo dessa semana, eu vou te ensinar os 6 passos para você executar um swing com perfeição. Como primeiro passo, eu vou te entregar a chave do castelo, que é o movimento do hip hinge, a dobradiça do quadril. Esse movimento é o caminho para o swing, o balanço com o Querebel. Por isso, é esse movimento que abrirá as demais portas para a execução do swing perfeito. Depois, eu vou te ensinar como gerar a força necessária, a força estrutural para dar ao corpo a capacidade de balançar o Querebel sem perder a manutenção de uma boa postura, o que manterá você e o seu aluno longe de lesões. Isso tudo por meio do levantamento terra com o Querebel. O terceiro passo é encontrar o triângulo do poder, a posição ideal para tirar e colocar o Querebel no chão com segurança durante o swing. Feito isso, o próximo passo é te mostrar como engatilhar o movimento que te permitirá tirar o Querebel do chão e a partir daí iniciar o próximo movimento, que é a catapulta. Eu vou te ensinar como armar esta catapulta que te dará um impulso necessário para executar o swing propriamente dito. Ao longo desse passo a passo, eu vou te mostrar os principais erros que podem acontecer em cada etapa do processo de ensino e de treinamento e os melhores educativos que você pode utilizar para corrigi-los. Antes de iniciarmos nossa aula prática, eu quero te contar rapidamente um pouco sobre a minha formação em Querebel. Eu fiz o meu primeiro curso de Querebel em 2011. Depois disso, comecei a treinar e a introduzir nas rotinas de treinos dos meus alunos o uso da ferramenta. Na mesma época, eu comecei a ministrar cursos presenciais de Querebel e até o momento já foram mais de 600 alunos formados com a minha metodologia. Durante esses 9 anos, tive o privilégio de aprender com os melhores professores e atletas de Querebel do mundo, como o americano Steve Cotter, o russo Denis Vasilevsky, Sergei Rashinsky e Arseny Zenarkov. Foi assim que me tornei referência na formação de profissionais e na produção e venda de Querebels. É uma satisfação para mim poder compartilhar esse conhecimento com você aqui na Semana do Querebel. Então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sei se você está aqui é porque tem me acompanhado nas redes sociais e percebeu o potencial transformador do Querebel.
e quer aprender mais sobre essa ferramenta de treino incrível. Então bora para a aula! Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula prática da Semana do Querebel. Aqui nessa aula hoje eu vou desvendar para vocês, vou entregar a chave do castelo e a força estrutural necessária para você construir esse fundamento básico, essa base que gera todo o movimento balístico, que gera todos os benefícios que esse fundamento chamado swing proporciona no treinamento do Querebel. É um fundamento, é um exercício que é usado de diversas maneiras, né? Eu vou te mostrar aqui a maneira que você constrói ele mastigadinho, né? Vou demonstrar o exercício, vou desconstruir ele, que é a maneira mais fácil de vocês entenderem. E esse exercício ele está associado a vários benefícios, né? Você pode associar ele a um processo de perda de peso pelo alto gasto calórico que ele apresenta. Também ele é muito usado na performance, né? Já que é um trabalho exclusivamente de potência, né? Você pode usar também para desenvolver a potência. Então tá ligado muito com atividades esportivas, tá ligado também com o processo de reabilitação, numa parte de fisioterapia, numa parte onde você precisa ter alguma limitação articular, evitar alguns tipos de impacto, ele cai super bem. Então é fundamental que você entenda cada passo, cada detalhe aqui, não avance, não quebre, não tenha pressa em aprender esse fundamento. Então presta atenção, porque se você controlar isso, se você souber ensinar e principalmente cuidar de todos os aspectos que norteiam esse processo, sem dúvida nenhuma vocês vão ter sucesso tanto no ensino quanto na parte do treinamento do Querebel, tá bom? Então, para começar nossa aula, para eu entregar aqui a chave do castelo para vocês, eu vou convidar Lenita, que vai ser aqui a minha aluna, né? Vou treinar nela, vou demonstrar nela todos os exercícios que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, Lenita já treina Querebel, tá? Então eu vou demonstrar aqui alguns erros e alguns exercícios fundamentais, né, para a prática do Querebel. Então vamos lá, o que é importante vocês entenderem? O swing Querebel é basicamente um exercício de dominância de quadril, né? Ele usa o quadril para gerar potência. Então a gente tem que entender o primeiro movimento, a chave do castelo é esse hip hinge, né? Que é essa estrutura de dobradiça do quadril. Parece muito simples esse primeiro momento, mas é muito comum a grande maioria dos alunos fazerem errado e também há uma dificuldade muito grande de profissionais ensinarem esse fundamento. Ou por querer avançar muito rápido, por alguma metodologia exigir que você já queime essas etapas e execute exercícios mais complexos. Aqui não, aqui nós vamos demonstrar cada passo até o swing perfeito. Beleza? Então a gente vai começar com o hip hinge. Por favor, se posicione para frente lá, Lenita. Tá? Então o que é o hip hinge? O hip hinge é essa estrutura de projetar o quadril para trás. Então o que você pode dar como informação primeira para o seu aluno? Para que ele se posicione de pé, né, de maneira a manter a abertura dos pés na largura dos quadris, você vai pedir para ele posicionar as mãos na parte da crista ilíaca, como a Lene está demonstrando. E a partir desse momento, você vai pedir para ele projetar o quadril para trás. Isso, dessa maneira. Perfeito? Então observa. Volta novamente. Executa um pouquinho mais lento para o pessoal poder entender. Inspira, projeta o quadril para trás, pode flexionar um pouquinho o joelho, isso. Entendeu? Volta. Então qual que é a ideia? Repete, é como se o aluno tivesse o quadril dele sendo tracionado para trás. Então aqui a gente vai ter tensão na cadeia posterior, né? A gente tem a manutenção da função da coluna lombar. A gente tem aqui os grandes dorsais ativos, mantendo essa conexão dos membros superiores com o quadril e o tronco e a perna. Sobe e o quadril retoma essa posição.
Entendeu? Muito claro? Vamos fazer mais uma vez. Então, Lenita, projeta lentamente o quadril para trás. Imagine que o quadril está sendo deslocado para a parede. Toda a tensão cai sobre os posteriores. A lombar permanece na sua função ativa. Os grandes dorsais ativados para proteger a lombar. E volta. Perfeito? Simples. Agora eu vou demonstrar para vocês o possível erro que pode acontecer. Lenita vai fazer esse movimento, mas caia um pouco no exercício do agachamento. Então eu vou demonstrar aqui possíveis erros que podem acontecer na execução desse fundamento que é o hip hinge. Vamos lá, Lenita, demonstra para o pessoal. Um deles é clássico, é cair no agachamento, tá? A gente não quer isso, volta. E o outro é perder a estabilidade da coluna, flexionando a coluna. Isso, ó. Percebe que é uma desconexão de toda essa região do tórax. Volta. Então, o que a gente pode usar aqui para corrigir? Uma coisa bem simples e bem comum que a gente vê as pessoas ensinando é o uso de um bastão. Então, de posse de um bastão, você vai chegar para o aluno e vai colocar nas costas dele para que isso dê uma orientação de posicionamento, de alinhamento entre o quadril, o tórax e a cabeça. Então, Lenita com a mão direita pega lá em cima no bastão e com a mão esquerda ela vai fazer uma pressão para que o bastão esteja encostado na parte do sacro aqui, no meio das costas e na cabeça. O olhar lá para frente, reto. Você vai dar para o aluno a informação de novo que ele vai ter que projetar o quadril para trás. Então, executa, projetando o quadril, avançando esse quadril em direção à parede. Ótimo, segura um pouquinho. O que a gente tem aqui, ó? Manutenção da coluna. O cóccix, o meio das costas e a cabeça estão alinhados. Então é um recurso bem bacana. Volta. Promove o erro da flexão do tronco. Você vai perder um pouquinho o bastão para a gente mostrar. Olha só. Por isso a importância do bastão aqui, tá? Volta. Executa corretamente. Isso, tá bom aqui. Então, o bastão vai te dar um feedback de como está o posicionamento da coluna. Se o aluno de vocês avançarem um pouquinho para frente com o joelho, você pede para ele corrigir o quadril, manter o joelho alinhados com os tornozelos, levemente, né, avança 1 centímetro à frente. E aqui, caso ele venha a perder em algum ponto isso, você retoma um posicionamento anterior, ajustando a posição. Volta, faz mais uma vez, devagar, projeta o quadril para trás, sente toda a cadeia posterior carregada, toda a tensão, volta, mais uma vez, isso, ótimo. Aqui a gente já percebe também que a gente pode ter um ajuste das articulações do ombro aqui, né, com a ativação do grande dorsal, então também favorece essas ativações. E voltou. Beleza? Ótimo, descansa. Essa é uma estratégia simples que funciona muito com os alunos, então é uma fase básica que vocês podem usar essa técnica do bastão. O próximo exercício que eu vou ensinar para vocês é executar dessa mesma maneira, só que agora o aluno vai projetar o quadril próximo da parede. Então imagina que esse bastão é uma parede, você vai posicionar o aluno próximo a ela e vai pedir para ele executar todo o movimento novamente. Então prepara lá, Lenita, joga o seu quadril lá para trás em direção à parede. Tá ótimo. Percebe? Então ele tem um ponto de referência para projetar o quadril, alivia um pouquinho o pescoço, mantém as ativações e volta. Mais uma vez, projeta o quadril para trás, pode quebrar um pouquinho os joelhos para não estifar o movimento. Volta. Quando fica em pé, você tem que sentir aqui a perna contraída, o bumbum ativo, o abdômen ativo, os grandes dorsais ativos, mantendo a estabilidade dos ombros. Inspira, executa novamente e volta. Ótimo. Ok?
Esse é a técnica do hip hinge, é a base, né? Eu costumo chamar isso de a chave do castelo, porque é um elemento simples, mas ele é muito negligenciado no processo de aprendizado e ensino do Kettlebell, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente deu o caminho, construímos o trilho por onde esse Kettlebell vai balançar, né? Já que ele é um exercício que usa basicamente o corpo todo, mas tem essa cadeia posterior, essa pancada do quadril, né? Esse hip hinge, que é o motor aí, propulsor de toda a dinâmica balística do Kettlebell. Já construímos o trilho, agora nós vamos construir a força nesse trilho, né? Que é fundamental para a gente trabalhar aí com a peça dinamicamente. Para isso, a gente vai construir a força através do exercício clássico de força, que é o levantamento terra. Mas aqui nós vamos executar ele com o Kettlebell. Então vamos lá. A informação básica que você pode dar para o aluno de posicionamento antes de a gente começar o movimento é que ele posicione-se próximo ao Kettlebell de maneira que os maléolos, que são esses ossinhos aqui lateral do tornozelo, fiquem alinhados com a alça do Kettlebell. Tá? Então a gente tem aqui um alinhamento. Essa é a primeira informação que você passa para o aluno. A segunda informação é que ele mantém as distâncias dos pés similar à abertura do quadril. Isso não é uma regra, tá? Então você pode perguntar para o aluno se ele se sente confortável nessa posição e principalmente para você que é treinador possa ter uma leitura desse movimento, se ele está acontecendo de maneira adequada ou não. Mas do ponto de partida de ensino, a gente dá essas informações básicas. Nos encontramos nessa posição. Agora então a Lenita vai executar o hip hinge. Isso, ótimo. Nessa posição, ela vai estender os dois braços em direção ao Kettlebell. Perfeito. Agora sim, é permitido um leve agachamento até ela tocar no Kettlebell. Tocou no Kettlebell? Ótimo, essa é a nossa distância. Observe que de maneira nenhuma ela perdeu a estabilidade da região lombar. Relaxa e sobe. De novo, então vamos lá, vou recapitular, vou insistir em alguns pontos aqui. Primeiro, você pede para o aluno se posicionar em cima do Kettlebell, com os maléolos alinhados à alça. Lenita vem um pouco mais à frente, alinhados mesmo, bacana. A abertura da perna é a abertura do quadril, da distância do quadril, sendo isso não uma regra, mas é um ponto de partida. Terceira informação, você pede para o aluno executar o hip hinge. Quarta informação, estende os braços em direção ao Kettlebell. Isso, não pega nele, só estende, essa é a posição. A quarta informação, você pede para ele executar um agachamento suficiente para pegar o Kettlebell. Agacha um pouquinho, isso, tá bom. Segura lá. Agora a Lenita vai executar uma rotação dos cotovelos para dentro, uma rotação externa dos ombros, ativando o grande dorsal. Aqui sim nós estamos firmes, aqui nós estamos fortes. E vai subir executando terra lentamente, empurrando o chão e sobe. Isso, perfeito. Aqui, pessoal, a gente se encontra numa prancha vertical, tá? Então, o aluno tem que estar com a coxa bem contraída, com o abdômen firme, com o bumbum firme, com os grandes dorsais bem ativados, protegendo toda a cintura escapular. Lenita vai devolver devagar o peso ao chão. Isso. Relaxa um pouquinho, sobe sem o peso, por favor. Ok? Então vamos demonstrar novamente. Desce quadril para trás, hip hinge. Estende primeiro os braços. Permitam um leve agachamento. Pega na alça, segura. Imagina que você vai quebrar essa alça, que você vai partir ela. Essa ação promove que o seu cotovelo rode para dentro e promove essa ativação do grande dorsal. Ela vai subir agora, empurrando o chão, lentamente sobe. Isso, tá? A ideia de você dar um exercício mais lento para o seu aluno iniciante
faz com que o cérebro dele tenha mais tempo de aprendizado, faça que os músculos tenham um tempo maior de ativação. Isso favorece o ensino do movimento. De novo, desce, devagar, soltou no chão e sobe. Ok? Bacana? Vou agora aqui num detalhe importante. Lenita vai fazer mais uma vez o movimento do terra, joga o quadril para trás, abaixa, isso, ativa o grande dorsal, perfeito. O que a gente tem aqui, pessoal? Ó, observa, ó, que a gente tem uma leve dorsiflexão do tornozelo, o joelho dela está mais baixo que a altura do quadril e o ombro dela está acima do quadril, tá? Não perdemos de maneira nenhuma a função que é a estabilização da coluna lombar e dos grandes dorsais. Isso é fundamental. Sobe. Perfeito. Aqui, prancha vertical. Todas as ativações. Glúteo, quadríceps, abdômen. Os grandes dorsais aqui empacotando o ombro firmemente. Desce devagar e relaxa. Ótimo. Então é através do levantamento terra que a gente constrói aí a nossa força estrutural. Vou demonstrar aqui com a Lenita alguns erros que podem acontecer na execução do levantamento terra querebel. O primeiro erro que pode acontecer é o aluno entrar no agachamento, na dominância de joelho, né? E é o que a gente não quer. Lenita faz o movimento correto, agacha o suficiente, beleza. Então o que acontece? Às vezes o aluno não tem flexibilidade e mobilidade suficiente, ele acaba entrando no agachamento, tá? E aqui a alavanca é desfavorável para a execução do swing. Volta, sobe, pode relaxar o querebel e fica de pé. Esse é um possível erro que acontece, muito comum, tá? Vocês podem ver que a Lenita tem boa flexibilidade global aqui. Então ela consegue agachar sem perder a forma. Se o seu aluno tiver alguma dificuldade nesse início de movimento, a gente pode usar um suporte embaixo do querebel. Aí você pode ter aí um step para que ele não venha a agachar muito nesse movimento, né? Então você mantém esse querebel mais alto sem ele perder a forma. Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisa que a gente possa usar, tá? Eu vou usar aqui uma caixinha para exemplificar, tá? Mas vocês podem usar aí um step como eu falei. Então, observem só. A Lenita executa o levantamento terra, né? Projeta o quadril no hip ring. Flexiona um pouquinho o joelho teu, tá muito estendido. Aí, ativa o grande dorsal, partindo a alça. Isso. Observou, pessoal, aqui, ó, que favoreceu toda a nossa alavanca que a gente construiu, né? O ombro tá mais alto que o quadril, o joelho tá mais baixo que o quadril. E a partir dessa posição, a Lenita vai executar um levantamento terra. Ótimo. Bacana, simples e muito eficiente. Então, retomando aqui, essa é uma estratégia bem bacana, que evita essa dominância de joelho, né? O aluno cair nesta postura. O segundo erro que pode acontecer é o clássico estifada, né? O aluno acaba pegando no querebel e mantendo o quadril muito alto, né? Então ele não consegue levantar, fazer a extensão do quadril, ele vai fazer esse movimento com a coluna, que é o que a gente não quer. Lenita demonstra então, prepara o movimento, entrou, toca lá, isso, ó, percebe, para um pouquinho aí, percebe aqui, ó, a coluna dela já está em risco, entrou um pouquinho de flexão, a alavanca não favorece o levantamento dessa peça, tá? Então isso aqui é completamente errado, ó. A gente perde também a ativação do grande dorsal. Você pede para ele ajustar um pouquinho e cresce o peito, olha lá para frente. Bacana. Esse é uma forma simples de você corrigir esse possível erro que pode acontecer. Sobe sem o querebel. Ótimo. Entendeu, pessoal? Claro,
Podem aparecer diversos outros erros, tá? Mas com a prática você acaba treinando o olho e, evidentemente, fique aí à vontade para lançar mão de estratégias personalizadas, estratégias que você já usa no contexto diário do seu treinamento, do teu ensino, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu quero dizer que tem muita informação ainda para passar, mas não quero tomar o tempo de vocês. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula, se gostaram, se não gostaram. Esse feedback é importante para que a gente possa melhorar sempre. Eu vou deixar aqui também o link para vocês nos seguirem lá no Telegram. Por lá eu vou avisar vocês das aulas, das próximas aulas, dos próximos conteúdos, e compartilhe também com os amigos, tá bom? Te vejo na próxima aula.